Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E eu sei que o canal já está algumas semanas sem vídeo novo, mas é por um bom motivo. Esse primeiro semestre de 2025 eu me envolvi em vários projetos do CAV, onde eu dei algumas assistências como storyboarder e também nas gravações em set. Além da oficina que eu dei no Sesc Campinas, que foi a minha primeira oportunidade como arte educador, o que foi uma coisa muito marcante para mim. Então por conta disso eu acabei não elaborando ainda alguma pauta roteirizada, embora eu tenha várias que eu quero poder lançar até o fim do ano. Tendo isso em mente, eu decidi fazer pela segunda vez um vídeo fazendo uma pequena prévia das animações que devem aparecer no Oscar de melhor animação. E diferente do ano passado, onde eu já tinha mais concreto assim, né, os filmes que poderiam aparecer, inclusive dos 5 filmes, 4 eu acertei do que realmente foram indicados na edição, dessa última edição que teve, né, que o Flow ganhou. Mas esse ano de 2025 eu diria que as coisas estão um pouco mais nebulosas, já que esse primeiro semestre ainda não teve nenhum grande lançamento que tenha me impactado ou que eu acho que tenha calibre para chegar na cerimônia. Porém, como no mês de julho a gente já teve a lista dos vencedores do Festival de Annecy, a gente consegue fazer uma média com os lançamentos blockbusters que estão para sair também no segundo semestre. Então não é um vídeo para ser uma previsão exata, é só para a gente brincar e ter um conteúdo tapa-buraco aqui no canal. Pois bem, eu quero começar falando do primeiro filme que eu acho que pode acabar aparecendo, que é o Arco, que é simplesmente a animação que eu mais estou empolgado para assistir esse ano, simplesmente porque eu amei a identidade visual dos personagens. O protagonista, ele tem essa roupinha de meio que um super-herói com uma roupinha de látex e aquela capa com as cores do arco-íris, que é lindo, e no teaser você vê aquela imagem dele voando e o rastro assim das cores acompanhando ele. A premissa é bem interessante e vai tratar um pouco sobre viagem no tempo, alguns conceitos de ficção científica. E é isso, ele tem uma identidade muito marcante e esse é o primeiro longa do diretor Hugo Bienvenu, que é mais conhecido como seu trabalho como quadrinista. Aqui no Brasil teve uma obra dele que foi publicada, que é aquela Preferência do Sistema, que eu tô louco pra ler porque eu acho o traço dele incrível, e é feito pela produtora, que ele é um dos sócios, que chama Remember Productions, que produziu um curta muito bonito uns anos atrás, que chama Kind of Testament, que eu achei sensacional. E por que eu acho que ele pode ser um dos nomes a aparecer na categoria no ano que vem? Simplesmente porque ele foi o filme que ganhou a categoria principal no Festival de Annecy esse ano. A Annecy tem várias outras subcategorias, categoria de curta-metragem, que inclusive o projeto nacional da Rosana Urbis foi premiado lá, o Safo, e eu fiquei bem feliz com a notícia no dia que saiu o resultado. E além disso, o filme também teve a sua passagem no Festival de Cannes, que é um dos eventos mais renomados do ano, e ele ainda conta com a Natalie Portman como uma das produtoras, né, do projeto. Geralmente, quando, né, esses produtores de Hollywood acabam se envolvendo nesses projetos de animação, eles acabam conseguindo visibilidade, porque tem toda essa questão da exibição dos filmes, eles estarem presentes, e isso fortalece um pouco, né, a divulgação do filme. Aconteceu uma coisa parecida com aquele filme Flea, o ator Riz Ahmed também era um dos produtores, a Angelina Jolie também era produtora do The Breadwinner, então eu acho que as coisas já estão mais ou menos pré-encaminhadas para o filme, embora ele ainda não tenha, né, uma data de lançamento. Quem assumiu os direitos de distribuição do filme nos Estados Unidos foi a Neon, que é uma distribuidora que vem entrando em ascensão desde o Parasita, né? Eles ganharam o Oscar de melhor filme com Parasita e todo ano eles vão no Festival de Cannes para comprar projetos e distribuir para a temporada de premiações. E o Arco, eu imagino que seja a animação que eles queiram posicionar esse ano, até porque uns anos atrás eles conseguiram uma indicação com o Robot Dreams, que para quem acompanha o canal sabe que é um dos meus queridinhos dos últimos anos, e também com o próprio Flea, que eu acho sensacional, um documentário animado que conseguiu 3 indicações. É um projeto que eu recomendo muito vocês ficarem de olho, porque eu não vejo a hora de assistir esse filme. Agora vamos sair um pouco desse âmbito das produções francesas e vamos falar um pouco das produções da Disney, que provavelmente eles devem ter 2 candidatos para posicionar. Um deles sendo da Disney Animation, que é o Zootopia 2, e o outro que é o Hélio da Pixar, né? Eu ainda não assisti Hélio, eu confesso que o material de divulgação não me deixou muito entusiasmado em ver o filme, ainda mais depois da série de problemas internos que ele teve na produção, o adiamento em quase um ano, trocar de direção no meio do projeto, tudo isso me deixou um pouco desanimado em querer conferir o filme. Eu confesso que dos lançamentos recentes da Pixar foi o que eu menos tive vontade de ver, mas eu ainda quero sim poder assistir. Quem sabe se eu gostar eu até trago minhas impressões aqui pro canal. É uma pena ver a Disney passando por esses mal bocados, muito por conta da gestão da Disney, né, que fica ali mexendo em tudo que eles têm que fazer. Inclusive o filme se tem até algumas polêmicas recentes aí, né, de não deixar a versão do diretor ir pra frente e tudo mais. Mas se ele aparecer, provavelmente vai ser muito por conta do peso do estúdio, né, a Pixar, mesmo quando eles lançam alguns filmes assim que não são
são grandes sucessos, eles acabam conseguindo indicação, né? Eu até hoje não entendo a indicação de Elementos, por exemplo, mas a gente ainda tem que ver como que vai ser a recepção do próprio Zootopia 2, né? Eu amo o primeiro filme, eu acho que Zootopia, dessa safra pós 2010 da Disney, né, desses filmes 3D que eles fizeram, é o projeto mais legal, eu acho ele muito ambicioso, eu adoro os personagens, eu acho o design deles super carismáticos, eu gosto da escala que o filme tem, sabe? Um filme grande, vibrante, com bastante variação, a trama investigativa é super bem construída, mas por enquanto eu não tô tão empolgado assim em assistir, porque o histórico recente da Disney também me deixa bem desanimado. Quem acompanha o canal sabe que eu não gostei de Detona Ralph 2, Frozen 2, Raya Último Dragão, Encanto, eu sei que todo mundo gosta, mas toda essa safra de filmes me deixou bem broxado com o estúdio, a ponto de eu não demonstrar interesse em assistir também Mundo Estranho, Wish, muito menos Moana 2. Então eu espero que Zootopia reacenda um pouco da minha confiança na Disney. Eu confesso que dos estúdios grandes, assim, por enquanto eles é o que menos me gera entusiasmo. Eu falo isso com pesar, porque a Disney é um estúdio que já foi muito importante na minha vida, e eu acho que eles fizeram sim muita história, mesmo nas suas fases mais complicadas ali dos anos 80 e início dos anos 2000, eu acho que eles ainda entregavam projetos interessantes, mas essa safra recente realmente não me empolga, mas torço muito para que Zootopia seja um retorno, né, a eles fazerem projetos mais envolventes, ainda que seja uma sequência, né, seria legal ver alguma ideia original. Até hoje eu não sei por que não existe, por exemplo, um filme do Mickey, cabe saber se essa vaga vai para ser para Hélio ou para Zootopia. Tudo vai depender de como cada filme vai ser recebido no começo aí das temporadas televisivas de prêmio nos Estados Unidos, né? Aí a gente volta um pouquinho para a França para falar do filme The Magnificent Life, que é apenas o terceiro longa do diretor Sylvain Chomet. Ele já foi indicado antes pelo curta-metragem A Velha Senhora e os Pombos. No comecinho dos anos 2000 ele foi indicado pelas Bicicletas de Belleville, que concorreu não só a melhor animação, mas também melhor trilha sonora. E a última indicação dele foi há mais de 15 anos, acho, com o Mágico. Meu Deus do céu, o Mágico já tem 15 anos, uau. Eu gosto demais desse diretor porque a forma que ele anima os personagens é tão única dele, sabe? A gestualidade, as expressões faciais. E pelo que parece, o filme deve ser uma cinebiografia animada, porque ele vai contar de uma figura que realmente existiu, que é o Marcel Panon, que pelo que eu entendi, ele era um roteirista, mas ele também foi um grande ilustrador daqueles pôsteres antigos. Sabe aqueles pôsteres ilustrados super bonitos, assim? Parece que o filme vai fazer uma grande homenagem ao cinema clássico, a esse cara e essa arte de pôster e tudo mais. O filme também passou no Festival de Annecy, passou também no Festival de Cannes, e como ele foi indicado por todos os seus trabalhos pregressos, eu não acharia uma surpresa se ele aparecesse de novo. É outro filme também que eu tô louco pra poder assistir. Imagina uma seleção tendo o Chomet indicado, junto com o Arco e também o filme do Mamoru Hosoda. Pois sim, o Mamoru Hosoda tem um projeto para lançar esse ano, e quem acompanha o canal sabe que eu amo a filmografia desse cara. E o novo filme dele é o Scarlet, que tá previsto para lançar nos cinemas nos Estados Unidos e também no Japão por meados de dezembro. E uma coisa que eu achei bem curiosa é que dessa vez quem tá com a distribuição do filme é a Sony Pictures Classics, e parece que eles estão apostando muito no filme, porque eles publicaram um teaser novo na página do Estúdio Tiso. No mesmo dia também teve a divulgação do novo pôster na página da Sony Pictures do Brasil, por exemplo. Então, me parece um projeto bem ambicioso. A gente também não tem tantas informações, mas ele parece para um lado mais épico, assim, né? Tem uma coisa meio medieval, a protagonista é uma guerreira, vai tratar de novo sobre viagem no tempo, assim como ele também já tratou na Menina que Conquistou o Tempo. Eu acho ele um diretor extremamente criativo, e eu sou completamente apaixonado por toda a filmografia dele, toda, sem nenhuma exceção. Então, quem sabe, né, ele deve chegar aí de fininho e ser uma surpresa, né? E seria a segunda indicação dele desde Mirai, que até então foi a única animação japonesa, sem ser uma produção do Estúdio Ghibli, que competiu no Oscar. Ainda nesse espectro das animações estrangeiras, fora, né, do circuito estadunidense, a gente tem o Kao, que é do estúdio 4 Graus Celsius, que fez aquele filme do Tenkon Cricket, que eu já comentei um pouco dele no meu vídeo sobre a seleção de Annecy. É outro que tem uma proposta visual lindíssima e que também foi premiado no Festival de Cannes, mas aí eu já acho que é um projeto um pouco mais improvável de aparecer no Oscar em si. A gente sabe que eles sempre acabam mirando nas animações mais populares e tudo mais, então se tiver o Arco e o filme do Chomet já é muito. Inclusive o Arco eu acho que vai fazer um trajeto muito parecido com o que acabou acontecendo com o Flow, né? Desse filme que surge nos festivais e que vai ganhando abrangência, que vai sendo aceito pela crítica, pelo público, e que aparece ali como uma opção desses filmes fora do circuito blockbuster, né? Vamos agora um pouquinho para DreamWorks, já que eles têm 2 títulos no catálogo deles esse ano, né? No comecinho do ano teve o Dogman, que é um filme bonitinho, com uma animação super expressiva, mas com uma história que é bem bobinha e esquecível. Eu achei fofo, mas não é um grande filme, não acho que tenha também calibre para Oscar, mas quem sabe Os Caras Malvados 2 não seja o filme deles da vez, né? Porque a DreamWorks tem um histórico de fazer sequências muito boas, algumas eu considero até melhores que os filmes originais. É o mesmo diretor do primeiro
primeiro filme, tem aquela mesma pegada estética, daquela coisa estilizada, os personagens eles são super legais, e quem sabe, né, agora que eles já têm certos conceitos estabelecidos, vai saber se esse filme já não tem mais ritmo, se ele não dá novos ares aí pra franquia, né. A previsão de lançamento é pro mês de agosto, e eu tô bem curioso pra assistir. Eu já disse em outros vídeos que eu gosto bastante do primeiro filme, apesar do terceiro ato dar uma enfraquecida, mas eu acho os personagens super carismáticos, e as antagonistas novas lá que eles colocaram, eu acho que elas são super carismáticas também, tô bem curioso pra ver como que vai ser o andamento do filme. E agora a gente vai um pouquinho pra Netflix, porque eles começaram a entrar nessa brincadeira da temporada de premiações desde 2019, né, quando eles posicionaram ali o Klaus e o Perdi Meu Corpo, e esse ano eles estão com um catálogo com bastante produções, mas até o momento eu não sei exatamente quais delas vai ser a prioridade. Bom, a gente já teve o lançamento do Lost in Starlight, que no Brasil ficou separado pelas estrelas, né, que eu achei bonito, é a primeira animação coreana que eles distribuem lá no catálogo, é de uma diretora bem promissora, ela tem um trabalho de direção bem sensível. Eu achei o filme bonito, não achei um espetáculo, mas das produções do primeiro semestre, pelo menos pra mim, foi a que mais me chamou a atenção. Eu me senti envolvido assim, ele tem alguns clichêzinhos, né, aquele romancezinho bem sessão da tarde, mas o fato dele ser ambientado, né, num mundo futurista, e você ter esse lance da expedição pro espaço, e o músico, e eu acho bonito, assim, a mensagem que o filme fala um pouco, né, sobre estar num ambiente tecnológico, mas valorizar pequenas conexões humanas, e também das coisas mais artesanais, mais analógicas, né? Tem todo o lance lá da vitrolinha que ele quer construir pra ela, e aquela geringonça que o pai dela fazia pra tentar conversar com a mãe falecida, enfim. É um filme bonito e que eu acho que seria uma opção interessante, diferente de um outro filme que tá gerando hype, que as pessoas já estão cotando pra aparecer na categoria, mas que eu particularmente acharia extremamente forçado se isso acontecesse, e até pouco inspirado, que é o K-Pop Demon Hunters. Desculpa, gente, eu não desgostei do filme, mas eu também não acho que ele seja tudo isso. Eu acho a ideia ali divertidíssima, o conceito é legal, todo o lance lá, né, dos demônios, e o lance da áurea lá, né, que as pessoas têm que estar felizes pra afastar o mal enfim, do submundo lá dos demônios. Acho super interessante, né, o fato da protagonista ter, né, aquela marcação que gera um conflito interno pra ela, mas nossa, gente, a narrativa eu acho ela um pouco chatinha. Eu confesso que me irrita um pouco com aquele humor hiper exagerado, aquela coisa meio frenética demais, sabe? Parece que os personagens ficam gritando e fazendo careta o tempo todo, e às vezes eu só queria ver a trama andar e ver a relação dos personagens. Toda hora eles paravam pra fazer uma piadinha ou ficar fazendo um número musical, e eu sei que o filme tem que ter esses momentos, porque afinal ele tá falando sobre música, mas assim, não achei o filme tão legal assim, o que é uma pena, porque visualmente eu acho ele incrível, eu acho que tem um character design super estiloso, inclusive acho que o filme melhora um pouco na reta final, quando ele assume um teor mais sombrio, né, mas assim, eu reconheço também que eu não sou o público-alvo, eu nunca me engajei nessa cultura do K-pop, né, então pode ser que pra quem é do fandom, que conhece todas as referências e tudo mais, deve ter tido uma êxtase, assim como eu tive também com o filme de Super Mario, por exemplo, que tem uma história bobinha, mas que pelo menos em termos de estrutura eu acho um filme bem resolvido. Eu acho que esse filme do K-pop, ele atira muito pra várias coisas, assim, sem desenvolver muita coisa, sabe? Então, não sei. Eu acharia um pouco forçado se ele fosse indicado, porque eu acho que deve ter candidatos mais interessantes, inclusive distribuídos pela própria Netflix. Falando deles, outro filme que eles vão distribuir esse ano é The Twitties, que aqui no Brasil vai ficar o título como Os Birutas, e eu achei muito divertida essa adaptação, que é um filme adaptado de uma obra do Roald Dahl. O Roald Dahl já teve inúmeras adaptações de contos infanto-juvenis adaptados para o cinema, e a maioria deles são legais pra caramba. O visual dos personagens me interessa bastante, porque eles têm uma vibe bem colorida, assim, que me lembra um pouco os irmãos Willoughbys. E a premissa é divertida, aparentemente é sobre um casal meio grotesco, eles têm um parque de diversão, e eles conseguem assumir um posto de liderança numa vizinhança, só que eles são meio malvados, e aí um casal de gêmeos órfãos vão ter que tentar impedir eles de fazerem besteira. Tô curioso pra assistir, o diretor, se eu não me engano, era da Disney também, agora tá assumindo esse projeto. Parece legal, espero, ele ainda tá sem data, a gravação desse vídeo, mas eu espero que ele ainda lance esse ano, fiquei bem interessado em ver. Tem o Fixed também, do Kenji Tartakovsky, que é uma produção que quase não aconteceu no seu lançamento, ele ia sair pela Sony, quase foi cancelado, e conseguiu aí agora ter distribuição pela Netflix, né? O que é interessante, né? A Netflix, ela faz muita cagada, ela cancelou muitos projetos de animação aí nos últimos anos, porém tem muito projeto que acaba sendo revitalizado e distribuído nela, né? O que por um lado é legal, você vê o projeto ainda tendo vida e sendo distribuído, por outro, muitas produções originais ficaram restritas aos streamings, enquanto as produções de sequências acabam ainda passando no cinema, né? Estou interessado em assistir pelo fato de ser o primeiro longa do Tartakovsky autoral, mas por outro lado, por mais que eu ache ele genial, eu amo Primal, por exemplo, achei fenomenal as 2 temporadas, já não gostei tanto assim de Unicorn Wars Eternal, achei meio enrolado, achei meio confuso, e também não gosto muito dos projetos que ele fez pro cinema, né? O Hotel Transilvânia eu só vi o primeiro e achei meio bobinho, a ponto de
não querer ver os demais. Estou curioso, eu acho o design bonito, vai ser uma animação 2D, inclusive, né? O que me deixa mais ou menos, assim, receoso é que esse suposto amor adulto acabe sendo uma coisa muito festa da salsicha, sabe? Não sei, aquelas piadas só meio óbvias, assim, de sexo, drogas e não sei o que, mas enfim, espero que seja um projeto legal, quem sabe ele também não consegue alguma repercussão quando ele lançar. E mais pro fim do ano eles têm o In Your Dreams, né, que é um filme que a premissa me engajou bastante, ele também tem alguns profissionais interessantes envolvidos que também vieram da Pixar, o visual eu acho bonitinho, mas o teaser que eles lançaram também não me deixou muito empolgado, por isso que eu falo, o ano tá meio esquisito, ele tem projetos que são interessantes, a maioria deles ainda são dos filmes que estavam no Festival de Annecy, os blockbusters por enquanto ainda não teve nenhum assim que me prendeu a ponto de eu falar, uau, esse vai ser incrível. Porque o teaser tem umas bobeirinhas, eles focaram muito no lado de zoeira, sendo que o filme tem uma premissa que eu acho comovente, porque trata sobre essas crianças que estão tentando impedir, né, o divórcio dos pais através de um elemento lúdico dos sonhos. Então, sei lá, eu espero que seja aquele caso de que o material de divulgação não faça jus ao tom do filme no filme por si só, né. Lembrando que a maioria desses projetos que eu tô citando aqui, obviamente eu ainda não assisti, principalmente os de Annecy, né, que são mais exclusivos. Isso aqui é mais realmente uma estimativa, assim, né, dos principais lançamentos que podem ganhar algum destaque ao longo do ano. E eu acho divertido de acompanhar a temporada de premiações, justamente por conta desse panorama, né? Eu acho que é muito mais por um viés informativo do que cravar de fato quais são os filmes que vão acabar aparecendo lá na cerimônia, né? Então, para recapitular um pouco as minhas previsões, como candidato da Neon, Arco. Como candidato da Netflix, In Your Dreams, mas pode ser que o K-Pop Demon Hunters acabe ganhando mais força pela popularidade que ele vem ganhando. Como representante da Disney, por enquanto eu vou considerar o Zootopia 2. Como uma outra possibilidade de um representante estrangeiro, eu vou considerar o Magnificent Life, pelo histórico do diretor. E quem sabe a gente não tenha um representante da DreamWorks aí com Os Caras Malvados, que deve ser um filme divertido. E correndo por fora, o filme novo do Hosoda, K.O., e também uma animação francesa muito bonitinha que chama Amélie e a Metafísica dos Tubos, que eu já comentei também a sinopse dele no meu vídeo da seleção do Festival de Annecy. Bom, gente, esse foi o meu vídeo de previsões, é mais um panorama geral, assim, dos filmes que eu acho que podem acabar aparecendo. Só lembrando que se você quiser me apoiar de maneira simbólica, eu vou deixar aqui do lado a chave do Pix para que o projeto continue existindo. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui, e até a próxima.